Sentados, por favor. Não posso deixar de falar das palavras, primeira, segunda, do Evangelho de hoje, palavra de Deus. Primeiro mês da Bíblia, que lindo quando eu vejo as pessoas que têm, quem crê na presença real de Jesus na Eucaristia. Santo Agostinho comenta algo que ele aprendeu profundamente com quem o converteu, Santo Ambrósio, e os padres da igreja, sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. De um modo mais profundo, é falado em São João, capítulo 6. Leiam o capítulo 6 de São João, porque Jesus é claro. É a minha presença, minha cara, tão clara que os próprios discípulos que seguiam, muitos deixaram de acompanhar Jesus, porque eles falaram: como que pode dar de comer do seu próprio corpo? Porque Jesus, com qualquer coisa, qualquer dúvida tinha, ele esclarecia. Mas naquele momento ele disse até para os apóstolos: vocês também querem ir embora? São Pedro disse depois: não, Senhor, tu tens palavra de vida. Jesus falava tão sério da presença da Eucaristia. Por isso é fantástico o Evangelho de São João, capítulo 6, porque é a presença real do Senhor. E os primeiros escritores, primeiros séculos, primeiro, segundo, e assim temos São João Crisóstomo, que é um grande, que escreveu sobre a Eucaristia. Eu estou falando do quarto século, sou apaixonado pela Eucaristia, de poder ler. E, bom, Santo Ambrósio escreve até um livro chamado Os Mistérios. Esse livro tocou profundamente Agostinho, que Agostinho depois vai falar sobre isso. O modo de comungar a presença real de Jesus, muitos é na boca, ou abra a sua mão esquerda. Muitos devem ter aprendido isso. Quem não é destro, abra a mão esquerda. E assim, não só eles, são os queridos de Jerusalém também, os padres da igreja. Eu digo padres da igreja, são os primeiros escritores da igreja, do terceiro, do quarto século. Ensina as pessoas a comungar, muitas não sabem. Você tem que comungar na mão, você tem que comungar na frente do sacerdote. E por que isso, padre? Interessante. Infelizmente existem igrejas satânicas. Eu digo isso porque eu já lidei com pessoas assim. E as pessoas que se envolvem com o satanismo, elas só, quando elas querem fazer isso, elas não vão em lugar que não é católico, só vai numa igreja católica. Por quê? Satanás sabe da presença real de Jesus. E quando ele quer fazer alguma coisa sacrílega contra o próprio Cristo, ele vai numa igreja católica. Por isso a igreja sempre é prudente. E eu peço sempre, correto ao sacerdote da Eucaristia, os ministros extraordinários da comunhão, eu peço sempre que eles fiquem atentos. Tá? A pessoa comungar na frente do ministro. É sempre dada essa instrução. Porque, infelizmente, a gente se vê real, não é uma historinha de fantasia, não, tá? Mas, repito, Satanás sabe da presença real de Jesus. E vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, a gente toma todo o cuidado, porque um pedacinho que cai é o próprio Jesus, é a presença que ele prometeu enquanto ele está na espécie da Eucaristia, do pão, é a presença dele, meu corpo. E nós sabemos as graças que recebemos. Por que você está falando isso? Assim como eu tenho, Santo Agostinho, esse carinho pela Eucaristia que é profundo. Quem ama a Eucaristia? Levante a mão, por favor. Para vocês terem uma ideia, estou no meu jubileu, são 30 anos, estou celebrando a cada dia. Hoje, 9 meses, nós estamos voando 28 dias. Glória a Deus! Eu fiz um acordo com o Senhor um dia antes do centenário, dia 30 de novembro de 1994, e graças a Deus eu tenho sido fiel. E quero, enquanto viver nesse mundo, de pelo menos 1 hora de adoração lá. Então, fora tudo que eu tenho, todo mundo vai na missa, eu tenho que ter o tempo de pelo menos 1 hora diante dele. Faz a diferença, faz. Inclusive quando eu estava na depressão, 7 meses, 22 dias, eu quintupliquei, não nem quadrupliquei, 5 vezes mais a minha oração. Se eu já tinha prometido, apesar de na hora Deus sabe que eu passei, mas eu nunca abandonei a oração, porque eu sei a diferença, porque faz toda a diferença. Então vamos lá. Mas o que diz Santo Agostinho? Que também baseado em Santo Ambrósio.
que ele fala, assim como Jesus está vivo na Eucaristia, eu preciso de orientação de Deus. Aonde eu busco essa orientação? Aonde? Na Eucaristia eu recebo Jesus na palavra. Por que tantos estão perdidos? Porque estão se perdendo, porque não... Quem tem a Bíblia, por favor? Vamos ser honestos, a Bíblia se tornou para muitos um mero enfeite. Quantas casas que eu vou, até bonito, tem a Bíblia aberta lá. A primeira coisa que eu entro na casa, eu chego perto da Bíblia e faço assim. Pó. Muitas vezes, ou está na mesma passagem. Usar que é bom, não usa. Verdade, você lê a palavra de Deus. Amém. Só estou dançando. Que bom. Gente, a palavra de Deus fala conosco. Quantos momentos da minha vida, além do que eu leio, mas eu falo, Deus fala conosco. Vamos lá, como hoje na missa. Na missa é momento, então nós comungamos de 2 mesas. Isso aqui é, agora, o Senhor Vaticano II fala tanto sobre isso. De inverno, nós comungamos de 2 mesas. Já a missa eucarística, mas nós vamos na missa a liturgia da palavra. Vamos ser honestos. Quantas pessoas não têm a mínima ideia do que foi da primeira leitura, o que foi proclamado na segunda leitura e o Evangelho. E eu quero a verdade, vocês podem me enganar. Quem já foi na missa e a cabeça está domingo de manhã, a pessoa está pensando no almoço, no que vai fazer depois, nos compromissos da semana que tem. Quem já foi com a cabeça, o corpo estava presente, mas a mente, a alma estava bem longe. Levante a mão, por favor. Que vergonha. Pega essa mão que você levantou, puxa a sua orelha. Ainda bem que eu não vi ninguém, tá? Quem já passou por isso? Então, me entende, né? Baixa a mão. O inimigo nos quer dispersos. E aí eu vou lançar por que tanta enfermidade mental. Como é que é? Eu ia lançar depois da pesquisa, vou falar agora. Semana passada saiu essa pesquisa, você possa entrar na internet e vocês vão descobrir, vários jornais, refeito, saiu que 45% dos médicos no Brasil, 45% sofrem de transtornos mentais. Gente, metade dos nossos médicos. E aí eu conversava com o meu doutor amigo, o doutor Paulinho, e ele falou, padre, eu acho que até mais. E ele disse, aí eu fui além. Quem aqui conhece? Vai chegar agora no mês de outubro. Gente, é fácil ser professor hoje. Os alunos vão responder. Eu já fui professor. Hoje, as pessoas, financeiramente, bem, então, por que você está falando isso? Vem agora 2 datas, pelo menos, importantíssimas. Dia 15 de outubro, dia do professor. Quem tem crianças, olha que absurdo, mas é real. Agora vou atrás da pesquisa, tá? Crianças com saúde mental abalada. Tá? Impressionante como cresceu isso, tá? Cada vez mais. Mas essa estatística eu não tenho aqui. Aqui eu tenho uma outra, que você pode conferir, que saiu agora há pouco tempo. Quem aqui já ouviu falar de Serasa? Quem nunca ouviu, tá? Se o teu nome está sujo, você vai saber que é Serasa. Você vai fazer qualquer compra, mas teu nome está sujo no Serasa. Foi feita a pesquisa no Serasa. E aí veio a estatística, nome sujo não. 84% das pessoas no Brasil sofrem de saúde mental. Estão sofrendo. O que eles falam de saúde mental? Crise de ansiedade, depressão, burnout, esgotamento. E assim vai um leque enorme. Então, mais do que nunca, não levante a mão para não constranger vocês. Mas o primeiro sinal, quando quem passou por depressão sabe, você conversa com a pessoa, como você anda com o seu sono? Você está dormindo bem? O que é dormir bem? Você está dormindo 7 a 8 horas por dia. O seu sono é um sono não interrompido, mas um sono abençoado.
como você está lidando com a ansiedade? Você vai mexer em tudo isso. Como você anda irritado, irritada? Você entra. Quem é que já ficou do lado de uma pessoa irritada, irritada? Padre, contamina. Fica do lado. Eu vi uma reportagem, tá? Vocês devem ter visto também. Isso aqui é real. Uma pessoa entrou no elevador e tinha vários capacetes. O elevador, tá? Isso aí não foi montagem, não, tá? Foi feito mais um teste. Tem umas coisas no internet que você não acredita que não foi feito. Bom, aí a pessoa entrou. Agora o resto era combinado, mas tinha uma câmera filmando tudo isso. Entrou uma outra pessoa, colocou capacete. Você vai usar para quê? Quem anda por favor de moto, use o capacete. Ou outras coisas, bicicleta, tem que usar um capacete. Mas imagina, você entrou no elevador, o serviço tinha um capacete no chão. Aí ele entrou, olhou para os capacetes e até riu. Aí ele entrou uma, pôs o capacete. Entrou a outra, pôs o capacete. Entrou o terceiro, pôs o capacete. Entrou o quarto, pôs o capacete. Aí ficou voltando o capacete que era para ele. Aí ele ficou olhando. Sabe o que ele fez? Pegou e pôs o capacete. Para quê? Então, para mostrar como o ambiente influencia. Como isso é muito sério. O ambiente influencia. Aproveitando esse ambiente influencia. Quando eu vou no ambiente de Deus, como agora, na missa, eu começo a louvar o Senhor, perceba o quão bem isso faz para você, porque influencia também. Então as coisas negativas influenciam para o bem e para o mal. Mas continuando, o Evangelho de hoje, e aí vamos falar sério. O Evangelho de hoje é muito sério. O Senhor usa o Jesus, ele fala que sobre a vida eterna, tá? Isso aqui é Santo Agostinho, e Santo Agostinho vai colocando, quando eu falo Santo Agostinho, eu falo do quinto século, tá? Santo Ambrósio. Quem diz que o céu existe? Então, o nosso lugar no céu. Então eu repito, como eu fico triste. Aliás, quando eu encontro alguém que não crê em Deus, eu falo, um dia eu vou encontrar com essa pessoa, ou até questiono, porque até hoje, 58 anos de padre, como disse, 30 anos de sacerdote, quase 31, eu nunca encontrei alguém no leito da morte se declarando ateu. Vou repetir. Até hoje eu tenho paz, se eu conheço, eu nunca encontrei a pessoa convicta. Eu já tenho até uma historinha depois, sem saber, não podia contar para você, mas aqui não está muito comprido. Eu tenho um irmão sacerdote que passou por uma situação, mas ele foi muito ungido, muito assertivo, e a pessoa, na hora H, mudou. Mas foi através de uma expertise de um irmão. Mas voltando, Jesus fala sobre o rico e não coloca o mal. E depois ele dá o nome a Lázaro. Se você pegar na etimologia da palavra Lázaro, é aquele que Deus tem misericórdia. Para o rico, ele não põe a mão. Para o Lázaro, ele põe. Aí ele diz que havia esse rico que tinha tudo, que estava preocupado só com as coisas do mundo e não conseguia ver o sofrimento do Lázaro. Tá? E detalhe, aqui aproveita até o Evangelho de uma situação. Quem gosta de animal de estimação? Até o próprio Jesus fez isso. O próprio animalzinho teve pena do Lázaro, lamber as feridas dele. Uns podemos dizer, poxa, pior que situação que ele estava, até um cachorrinho, mas pode ver uma pessoa que está abandonada na rua, os animais não são fiéis. Muitas vezes nós, homens, não somos. O animalzinho, ele é. São Francisco vai estar aí a data dele, o carinho que ele tinha os animais. Então veja só, aquela pessoa não tinha, é como se aquela pessoa não existisse. Então a palavra que o Evangelho tem que colocar, eu já aqui termino. Antes da pandemia, duas coisas me assustaram. Eu falo que eu tomo cuidado, eu peço sempre a Deus, Jesus me ajude, agora são três. A primeira, fanatismo. Como é que é? A pessoa, o fanatismo não leva a Deus, não leva a Deus. Fanático, veja nas guerras, em uma história, tá? Veja pessoas que matam em nome de Deus.
Nosso Deus é amor. Então, o fanatismo não é de Deus. Primeiro. Segundo, ideologias. Qualquer tipo de ideologia vai te afastar de Deus. Então, fanatismo e ideologia são coisas que particularmente eu sempre me afasto. Fanático, o perigo, ideologia, seja ela qual for, estou fora. Mas aí, pós-pandemia, confesso a vocês, quem aqui parou na pandemia e pensou na morte? Naquele momento do lockdown, onde não se sabia que estavam morrendo pessoas, morrendo. Quem trabalha na área médica, por isso que eu entendo os médicos que eles estão passando, porque você vê pessoas falecendo, sendo enterradas, você não poder. Situação, desculpa tocar na ferida, mas eu preciso. Tá? Para tocar. Então, na pandemia, eu falava, meu Deus, eu confesso, nem com as guerras, vocês nunca viram uma igreja ser fechada. Aqui o santuário, pelo menos, ficaram 5 meses. Fecharam 5 meses. Então, foi literalmente 5 meses. Então, eu dizia, meu Deus, depois de tudo isso, o ser humano vai mudar. E eu vou te lançar a pergunta: quem acha que o ser humano, depois da pandemia, mudou para melhor? Levante a mão. 1, 2. Quem acha que. Até as duas. O que aconteceu? As pessoas estão indiferentes. Meu Deus, é o Evangelho que Jesus fala. Se eu quero ir para o céu, e eu não consigo olhar a dor do meu irmão, por isso nós estamos doentes, e por isso tanta enfermidade. Estamos terminando do Setembro Amarelo, porque o suicídio, a pessoa perdeu o sentido da vida. Quantas pessoas perderam o sentido de viver? E eu não quero assustar vocês. De pé, por favor. Eu vim aqui para dar esperança. Eu quero pedir a Jesus uma grande graça, porque eu passei por depressão institucional. Durante 19 anos eu falei que era frescura. Eu falei para os outros não. Durante 19 anos lidei com pessoas com depressão e dizia: isso é falta de fazer alguma coisa, isso, aquilo, um trabalho voluntário. Não é, é real. Ninguém está livre. Estive absurdo de escutar isso, mas como um padre pode passar por uma depressão? Gente, na depressão, eu nunca deixei de orar, pelo contrário, eu quintupliquei a minha oração. Foi começar com graças a Deus. É real. Por isso a gente tem que se cuidar e se proteger como? Através da oração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mas deixa eu fazer um teste, porque eu confesso a vocês que o Dani, você está com oração, por favor? Deixa eu fazer um teste aí, deixa eu começar, porque quinta-feira foi uma frustração tão grande. Quinta-feira que esse coração saísse. Estava uma ventania enorme, esse coração de Nazaré. Eu vim aqui todo na certeza, ainda me tirou posicionado aqui, ó. Vou soltar o balão, ele vai sair. Ele falou do lado do coração. Vamos ver agora. Atenção, que eu confesso a vocês, até filmou que eu estou muito curioso. 1, 2, 3. Vamos rezar uma Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, um dia nós vamos nos desprender desse mundo. E aí? E aí, sabe para quantos corações? E aí que eu também não sei. Será? 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 Glória a Deus. Vocês imaginam a frustração que foi quinta-feira. Mas não. Porque de coração, quem estava quinta-feira, por favor, foi demais. Porque ele não saiu, mas ele ficou do lado, mas obrigado agora. Ele foi do lado do outro coração. Juntaram. Tá?
começa a separar. Mas, primeira saudação, aproveite dessa situação. Se você se colocar na mão de Deus, veja, não para aqui, nós iremos para Ele. Mas tem quantas coisas nos impedem, quanta coisa eu preciso, você precisa, nós precisamos. Orgulho, vaidade, ganância, pensar só em nós mesmos, esquecer dos outros. Então, a primeira saudação é a intercessão de São Miguel e do coro celeste dos serafins. Sua primeira saudação eu quero colocar você. Como anda a sua casa? Hoje eu tocava uma ferida, uma bênção. Se tem prazer de estar na sua casa e chamá-la de lar, ou é uma bagunça? Vamos orar. Primeira saudação. Por favor, a cruz sagrada seja minha luz, não seja minha mão, meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, pega tu mesmo o teu remédio, em nome do sangue do Senhor Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de 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 Jesus. Segundo a intercessão de São Miguel e do coro celeste dos querubins. Senhor, te entrego os pais, pai, mãe, se você anda lançando palavrão. Não estou nem falando aquelas só palavras que eu disse de maldição, desgraçado, desgraçado, inferno, inferno, palavrão. Por favor, tira isso da tua boca, corrija, não estou falando dos outros, não você. Pare de lançar palavrão na sua casa. Você está abrindo, são as brechas que Satanás aproveita. Padre, começa por você. Pare. E aí depois nós vamos orar para quem? Primeiro somos nós. Graças a Deus, Senhor, põe teu anjo na nossa língua, Senhor, não permita que da nossa boca saiam palavras malditas, palavrão. Por isso, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, em nome do sangue do Senhor Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de 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 Jesus. Terceira saudação com a intercessão de São Miguel do coro celeste dos tronos. Terminamos amanhã a quaresma, os 40 dias com São Miguel. Na verdade foram mais 40 dias, fiz quaresma. E aqui eu quero colocar você que tem alguém que tem algum quadro depressivo, ou você mesmo, ou alguém na sua família que tem tendência depressiva, que anda com sinais de depressão, não anda se alimentando direito, dormindo direito, irritado, irritada, estressado, estressada, cansado, cansada. A cruz sagrada seja de luz, não seja dragão, tira Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno, em nome do sangue do Senhor Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de 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 Jesus. Quarta saudação, a intercessão de São Miguel e do coro celeste das iluminações. Prometo, eu vou fazer um rachininho agora. O que é rachininho? Cântico dos Versos do Antigo Testamento, um livro, você pode traduzir isso por poemas. Então, o mês de outubro todo estaremos orando Santa Teresinha, dia 1º, dia 2, Anjo da Guarda, dia 4, São Francisco. Assim nós somos tantas, dia 15, dia do professor, dia 12, nós estamos Aparecida, dia das crianças. Então, são dados dia 18, dia dos médicos, dia 25, dia dos dentistas. Se não falha a memória, estou subindo nessa área. Fisioterapeuta, dia 13 de outubro, constelação das pessoas. E colocando então, qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Nas mãos do Senhor. A cruz sagrada seja minha luz, não seja dragão meu guia. Retira Satanás, nunca me aconselhes coisas más. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno, em nome do sangue do Senhor Jesus.
Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Eu Jesus. sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Eu Jesus. sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Quinta saudação para a intercessão de São Miguel e do coro celeste das potestades. Senhor, situação financeira, eu vi a estatística, vamos ver se ela está exagerada, 84% aqui para eu ter uma noção. Quem reconhece a situação financeira não está fácil, levante a mão, por favor. Olha para o lado, então a estatística não está errada. Então a situação está. Então eu não sei como está a sua situação financeira, contas a pagar. Eu escutei uma pessoa falando assim: padre, eu não tenho dívida nenhuma. Aí eu lembro dela: você tem alguma parcela, você paga? E se você perder o emprego, aí como que fica? Tenho dívida. Entendeu? Então, seja minha luz, não seja o dragão do dia, retira Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me merece, perde tu mesmo o teu veneno, em nome do sangue do Senhor Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de 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 Jesus. Sexta saudação para a intercessão de São Miguel do coro celeste das virtudes. Depois eu vou poder tocar no mês de outubro, em muitas situações. Deus quer agora que eu toque nessas situações. Quem tem dificuldade de relacionamento na família, por família eu estou dizendo casamento, filhos, principalmente pós-pandemia, uma das sequelas que eu tenho visto em quase todas as famílias, vou dizer todas, que a pandemia separou mundos. Seja por ideias, por pensamentos, as pessoas não se reúnem mais como antes. Quem conhece famílias que pós a pandemia não se reúnem mais, se separaram, viraram grupos divididos. Quem conhece famílias assim, por favor? Triste, tá? Oremos por essas famílias. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, perde tu mesmo o teu veneno, em nome do sangue do Senhor Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Sétima salvação, pela intercessão de São Miguel do coro celeste dos Principados. Quem aqui, desculpa, eu não sou técnico, tá? Mas eu preciso fazer uma. Quem já pensou na morte? Quem nunca pensou na morte? Se hoje fosse, e é no amor que eu estou falando isso, o nosso último dia. Ou melhor, daqui, não vai, eu estou só colocando um questionamento para vocês. Se daqui a pouco, ó, se prepara. Vai ser sua hora. Estamos preparados? Feche um pouquinho os olhos. Preciso que vocês façam isso. Senhor, eu peço que sobre mim e sobre eles, o Senhor derrama esse amor transportante. Preste bem atenção. O que você e eu vamos levar desse mundo. Veja, visite um cemitério. Não são bens, não são coisas, mas é o amor. Evangelho de hoje, porque depois vai ter um outro lugar. Existe o céu e o inferno, são realidades, não é conto de carochinha, não, é realidade, existem. Obrigado, Senhor, porque hoje, nesse dia 28 de setembro de 2025, eu peço que o seu amor transbordante nos converta, que possamos viver no amor, fazer a diferença. No mundo que as pessoas cada vez mais estão indiferentes, você e eu possamos fazer a diferença. Amém? Amém. A cruz sagrada seja minha luz, seja o dragão meu guia, retira Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me mereces, perde tu mesmo o teu veneno, em nome do sangue do Senhor Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de 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 Jesus. Oitava saudação, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos arcanjos. Uma das experiências que eu tive, e o Senhor me faz relembrar, quando eu era pároco
não daqui, mas da palavra Perpétuo Socorro. Nós estamos Perpétuo Socorro em Santa Rosalia. Comecei o sacerdócio. Só tinha mulheres. Olha que coisa linda. Mulheres, levante a mão, por favor. E eu estava lá com elas rezando o rosário, ensinando a oração. Sabe o que eu dizia às mulheres? Mulher, não reza o rosário na frente do seu marido. Calma. Chega na sua casa, reze, vamos rezar, meus irmãos, e leve esse amor transbordante do seu marido. Volte da missa com esse amor que Jesus vai te encher aqui agora, e sobre seu marido e seus filhos, você vai perceber o que vai acontecer. Quantos homens começaram a voltar para a igreja, quantas crianças começaram a ir à igreja, hoje já são até adultos, mas não através do medo, através do amor. Tá? Então, através do amor. E olha, eu posso estar vendo isso hoje. Homem, levante a mão. Nós, homens, eu sei que Deus uma salva de mãos aos homens, se quiser. Hoje eu posso ir além. Graças a Deus podemos reze sim o rosário. Traga, mas tenta. Tem pessoas que, se você quiser impor, vai ser pior. Mas olha só como eu vou colocar agora. Mais do que falar, transmita. Exemplo, quando Jesus está está na igreja, a começar aqui e depois lá fora, seja um sinal do amor de Deus. Por isso, fecha os olhos. Senhor Jesus, eu peço sobre eles esse amor transbordante. São Miguel Arcanjo, eu estou pedindo agora aos arcanjos, pois eu parei justamente nesse coro celestial, coro celestial, para confundir. Olha só. Um dia eu não dá tempo de falar sobre a angiologia, sobre os anjos, mas Lúcifer, que era o anjo da luz, quando se revelou, era o anjo que comandava todo mundo. Justamente ele pegou um arcanjo para mostrar que Deus é Deus, e Miguel, quem como Deus, para combater e vencer a Satanás. Portanto, Senhor, eu peço que assim, que nós sejamos instrumentos do amor de Deus, porque as forças do mal são reais, e nós vamos vencer pelo poder do sangue de Jesus e no amor. Por isso a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás preconceitos, coisas vãs, é mal que tu me ofereces, pega tu mesmo o teu remédio, em nome do sangue do Senhor Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Eu Jesus. sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Eu Jesus. sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. E o último mistério é uma missão que vou ficar na mão de vocês, pela intercessão de São Miguel, intercessão de São Miguel e do coro celeste dos nossos anjos, o anjo da guarda. Hoje, até antes de dormir, eu deixo de rezar a cruz sagrada, São Sancramento, e depois por 3 vezes, eu sou vitorioso. E aqui fica uma sugestão. Quando virem maus pensamentos na sua mente, quando você passar por uma angústia, guarde isso, comece a falar isso. Sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Cada vez que eu tomo posse do sangue poderoso de Jesus, as forças do mal não têm poder sobre mim. Os maus pensamentos são submetidos a Jesus, ao Senhor dele. Amém? Amém. Então, para terminar, Deus é Pai.